Imagine estar no lugar de uma pessoa completamente vulnerável, sendo humilhada na frente de todos. Agora imagine que alguém com o poder de mudar tudo decide fazer a diferença. Em um simples gesto de empatia, Neymar não só defendeu a frentista grávida, mas provou que pequenos atos de solidariedade podem transformar o mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e te inspirar a agir. Porque às vezes, o simples ato de se importar pode mudar tudo. Ela estava lá, em seu posto de trabalho, como todos os dias. Mas esse dia era diferente. Não porque ela tivesse algo de especial, mas porque ela carregava uma vida dentro de si, uma vida que muitas vezes era ignorada, desvalorizada. Ela não usava sua gravidez como uma desculpa para descansar, para ser vista como frágil ou incapaz. Ao contrário, ela estava ali, em pé, com um sorriso que tentava esconder o cansaço, o peso não apenas da gestação, mas da rotina exaustiva de um trabalho que exige dedicação constante. Ela sabia que a maioria dos clientes a veria apenas como mais uma frentista, mais uma pessoa que estava ali para servir, para passar despercebida. Mas para ela, todos os dias eram uma prova de que ela merecia mais do que isso. O trabalho não era apenas uma fonte de sustento, mas uma luta silenciosa. Cada cliente que a atendia era mais uma chance de se afirmar, de se mostrar forte diante de um mundo que muitas vezes negligenciava as mulheres grávidas, como se fossem invisíveis em sua vulnerabilidade. E então ele apareceu. Um cliente, que à primeira vista parecia um homem comum, mas que logo mostrou o que havia de pior em seu coração. A princípio, ele foi educado, mas logo suas palavras começaram a se tornar venenosas. Comentários sobre sua gravidez, críticas ao fato de ela estar trabalhando naquele estado, fazendo piadas grosseiras, tentando diminuir sua dignidade. Ele não a viu como uma mulher forte, não a viu como uma pessoa, apenas como um ser fraco, algo a ser desprezado. Os outros clientes que estavam ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo, mas ninguém intervinha. A frentista, já com as mãos tremendo e a respiração acelerada, tentava controlar suas emoções, mas a humilhação se espalhava pela sua alma. Ela engolia cada palavra maldita, cada insulto que chegava até ela, mas, por dentro, ela sentia seu coração apertar. Como alguém poderia ser tão cruel? Como alguém poderia olhar para uma mulher grávida e tratá-la assim, sem nenhum respeito? E mesmo em meio ao sofrimento, ela se mantinha firme. Mas a dor era visível, não só para ela, mas para todos que a observavam, até para Neymar. Foi nesse momento que a cena, de algum modo, tomou um rumo inesperado. Neymar, que estava ali, observando tudo à distância, não podia simplesmente ficar em silêncio. Ele percebeu que algo precisava ser feito. Ele sabia que naquele momento, ele tinha uma oportunidade não apenas de se envolver em uma situação, mas de fazer a diferença. O que ele viu não era apenas uma mulher grávida sendo humilhada. Ele viu alguém sendo desumanizado, alguém sendo tratado como se não fosse digno de respeito. E foi então que ele se levantou, calmamente, e se aproximou. Ele não fez alarde, não gritou, não se envolveu em uma discussão acalorada. Ele simplesmente se colocou ao lado da frentista e, com voz firme, mas respeitosa, confrontou aquele homem. Ele não o atacou, não o agrediu com palavras, mas fez o que poucos fariam. Ele o fez refletir. Ele lembrou o homem de algo simples, mas poderoso. Todo ser humano merece respeito, especialmente uma mulher grávida que está carregando uma nova vida, uma nova esperança. Neymar, com sua postura calma e resoluta, demonstrou que o verdadeiro poder não está em gritar, em se impor, mas em agir com a verdade, com a bondade. Ele usou o impacto de sua figura para criar uma onda de reflexão no local, sem precisar de grandes gestos ou palavras duras. Ele apenas mostrou com sua atitude que a empatia era muito mais poderosa do que qualquer agressão verbal. Aquele simples gesto de Neymar foi suficiente para mudar o rumo daquela situação. O cliente, que antes estava cheio de arrogância, agora não sabia o que dizer. Ele se calou, como se fosse atingido por uma verdade que não podia ser ignorada. A frentista, que antes se sentia pequena, sentiu-se de repente valorizada.
Não porque alguém lhe desse um prêmio, não porque a situação fosse resolvida magicamente, mas porque pela primeira vez, alguém a defendeu, alguém a viu. E isso, por si só, já era um grande passo. O olhar de Neymar, a maneira como ele tratou a frentista, com total respeito e empatia, fez com que todos ao redor começassem a refletir. O agressor se desculpou, mas o mais importante foi que ele, naquele momento, aprendeu uma lição que muitos de nós precisamos internalizar. Respeitar o outro não é opcional. É uma necessidade para a construção de uma sociedade mais justa. O impacto da atitude de Neymar não foi limitado àquele posto de gasolina. A história começou a se espalhar rapidamente e as redes sociais se tornaram o palco para um debate sobre a importância da empatia no cotidiano. As palavras de Neymar, simples mas poderosas, começaram a ecoar nos corações das pessoas. A frentista, que antes se sentia humilhada, agora recebia palavras de apoio de milhares de pessoas ao redor do mundo. A sua história, que parecia ser apenas mais uma de injustiça, agora inspirava milhares a se unirem pela causa do respeito e da dignidade humana. E através da visibilidade dessa situação, outras pessoas começaram a se sentir mais corajosas, mais dispostas a defender o próximo, a se levantar contra a injustiça, a olhar para o outro com mais compaixão. As pessoas começaram a perceber que todos têm o poder de fazer a diferença, de mudar a direção de uma situação, de construir um ambiente mais solidário e justo. E tudo isso teve início com um simples gesto de empatia, algo que Neymar fez sem pensar duas vezes, mas que reverberou de maneira poderosa. Ao final de tudo, o que fica não é a fama de Neymar, mas o impacto de sua ação. Ele não foi um herói por ter defendido a frentista, mas sim por ter nos mostrado que todos, em qualquer lugar, têm a capacidade de agir com empatia. Que as pessoas não precisam ser grandes líderes ou celebridades para fazer a diferença, mas simplesmente ter coragem de se colocar no lugar do outro, de defender o que é certo. Esse simples gesto nos ensina que, em um mundo onde muitos se concentram em seus próprios interesses, é possível transformar a realidade ao nosso redor através da solidariedade. Porque quando alguém se importa com o próximo, quando alguém tem a coragem de agir, a sociedade se torna um lugar mais humano e justo. Neymar fez o que poucos fariam. Ele fez o mundo ser um pouco melhor. E nós também podemos fazer isso todos os dias, em nossos próprios círculos de influência. O que Neymar nos ensinou não foi apenas sobre como agir em momentos de crise, mas sobre como viver com empatia no dia a dia. Ele nos lembra que o verdadeiro poder está em fazer o bem, em agir de forma respeitosa e compassiva, mesmo quando ninguém está olhando. Às vezes, a maior mudança começa com um simples ato de humanidade, de se importar, de se levantar pelo outro. Quando fazemos isso, nos tornamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pela indiferença. Cada pequena atitude, cada gesto de apoio, pode ter um efeito transformador, não só na vida de quem o recebe, mas também na nossa própria vida. A empatia não é apenas uma virtude, é uma ferramenta poderosa para construir um ambiente mais acolhedor, mais justo e mais solidário. Imagine um mundo onde todos se importam, onde todos têm a coragem de agir pelo bem do outro, de intervir quando vem alguém sendo injustiçado. Não precisamos esperar por grandes momentos ou por mudanças drásticas. Podemos começar agora, no nosso cotidiano, com pequenos gestos que fazem toda a diferença. Neymar foi um exemplo claro de como a empatia pode gerar um impacto profundo. Mas ele é apenas um reflexo de todos nós. Podemos ser essa mudança. Podemos agir de forma positiva. A partir de agora, olhe ao seu redor e faça a diferença. Seja o exemplo. Defenda quem precisa. Ajude quem está caindo. Dê voz àqueles que não têm. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a agir com o coração, a agir com humanidade. E se você se inspirou com essa história, se acredita que podemos transformar a sociedade com atos simples de solidariedade, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós acreditamos que pequenas mudanças podem criar grandes transformações, e você é parte fundamental dessa jornada. Ao se inscrever, você terá acesso a histórias emocionantes como essa,
e aprenderá como a empatia pode ser a chave para um mundo mais justo e humano. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e criar uma onda de mudança positiva. Não deixe de fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se, curta e compartilhe, e vamos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Um gesto de cada vez.